Estamos ao vivo. Cíntia, todo teu. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui fazendo essa live, essa apresentação. Me chamo Cíntia Cavalcante, eu sou coordenadora do Centro Multimídia do Ecomuseu da Ilha Grande, e eu estou aqui como parceira professora Elaine Ferreira Torres, que é professora da Faculdade de Tecnologia da UERJ, e a gente vai compartilhar aqui nossas experiências com a reutilização de resíduos sólidos como material alternativo na arte e no artesanato. Bom, a gente vai falar sobre a Semana do Meio Ambiente, né, que é essa semana toda, do dia 5, e basicamente vai falar do problema do lixo e a solução encontrada para diminuir esse impacto na natureza. Basicamente, nossa fala vai ser sobre isso, essa questão do lixo, a reutilização desses resíduos. Mas antes de começar de fato a minha fala, falando sobre o Ecomuseu e tal, eu queria frisar sobre esse momento que a gente está passando agora, que é essa quarentena, essa pandemia, e isso tem me feito, acho que todo mundo refletir um pouco, principalmente pela quantidade de lixo que a gente produz diariamente. Isso é muito sério, eu acho que isso é um caso que faz a gente refletir, né? As pessoas estão comprando mais online, né? Então recebem mais produtos embalados, acabam pedindo coisas em delivery, naturalmente, né? Pizza, enfim. Isso, e as crianças estão em casa, a gente, né? Então tem essa questão, que é natural essa produção. Mas assim, a gente tem noção do dia a dia, quanto que a gente produz, não é mais aquele lixo espaçado que a gente deixa um pouco no trabalho, um pouco nas lixeiras da rua, as crianças na escola. Então, acho que esse é um momento também para a gente poder pensar sobre isso. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para diminuir, para auxiliar? Afinal de contas, a gente está isolado, mas tem os catadores que continuam fazendo os trabalhos deles, né, de recolhimento desse material. Afinal de contas, eles estão trabalhando, enfim. E uma das coisas que eu penso que a gente poderia fazer é muito simples, separar esse material. Eu acho que é muito importante separar o lixo orgânico dos resíduos lixo seco, que são os vidros, plásticos, papéis, metais. Inclusive, na fala da Elaine, ela vai mostrar o que a gente pode fazer, que coisas maravilhosas que a gente pode fazer com esse tipo de material que a gente chama de lixo, né? E nessa quarentena está todo mundo muito instável, é muito ruim, às vezes a gente não tem o que fazer, não procura, não. Tem sim, a gente pode até procurar ali aquele material que a gente descarta, naquela caixinha de papelão que a gente poderia reutilizar de outras formas, e a gente vai mostrar aqui para vocês nessa nossa fala as possibilidades interessantes, e pode até gerar renda, né, Elaine? Pode ter, no futuro, ter alguma geração de renda bem bacaninha. Então, acho bom frisar bem isso. No final das contas, a ideia nossa é essa, o reaproveitamento e de que forma, que retorno a gente pode ter com esse tipo de material. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando do problema do lixo, especificamente na Ilha Grande, que é onde fica localizado o Ecomuseu. Então, esse lixo todo, assim como hoje na quarentena a gente está produzindo tanto, a gente passou a ter essa consciência, principalmente em 1994. Foi o período que o presídio foi implodido, e com essa implosão foi desativado o presídio, então teve um fluxo muito grande de turistas. Por um lado foi muito bom, porque afinal de contas a comunidade da Ilha Grande passou a viver desse tipo de serviço de turismo, né? Porém, surgiu um problema que era inesperado, um problema que a gente, a princípio, se tornou até descontrolado, que foi a questão do lixo. Então, em alta temporada, a produção de lixo é uma coisa absurdamente grande. Então, uma das questões é o que fazer com esse lixo, como resolver essa questão do lixo. E aqui eu vou mostrar para vocês essa foto é da Praia de Dois Rios, são alguns lixos que a maré traz, né, essa foto. Então, você vê aí nessa foto, é muito claro que a gente vê a maior quantidade de garrafa PET, de material produzido de PET, várias tampinhas, tal, mas na sua grande parte, né, o PET. Então, PET é um problema muito sério. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem esses dias, uma reportagem um pouco antiga, mas foi muito intrigante, que a cada minuto no mundo são consumidos pelo menos 1 milhão de garrafas PET. Então, assim, é um número muito absurdo, né? Então, você vê a poluição é muito extrema. Todos os dias, a cada minuto, 1 milhão, imagina. Então, a gente tem que dar uma solução para essa questão.
Então, o Ecomuseu pensando nisso, que solução vou dar, o que a gente pode fazer para amenizar, para minimizar na Ilha Grande esse tipo de problema do lixo, né? Então, em 2011, foi criado, até pelo professor, na época era o professor Ricardo Lima, ele criou um projeto chamado Ecomuseu Recicla. O objetivo era contribuir para a preservação do meio ambiente, desenvolvendo junto à população de Dois Rios novos hábitos de relação ao lixo produzido e aproveitamento desses resíduos. De preferência, criar esses produtos que pudessem gerar renda para a população, dando ênfase principalmente à cultura local e à natureza. A ideia sempre foi essa. E aqui vocês estão vendo uma foto de uma dessas oficinas que foi realizada na época. Foram as primeiras tentativas, foram realizadas oficinas com diversos tipos de materiais, e o PET, no final das contas, ele se tornou um grande material que foi mais utilizado. E foi muito interessante, foi muito, na época, foi muito gratificante, o retorno foi muito grande, porque você vê aqui a comunidade toda abraçou essa causa. As crianças ajudaram a fazer o recolhimento desse material que ficava jogado na vila, e chegou um período que não se via mais garrafa PET pela Vila dos Rios. Isso foi muito bom, foi um resultado inesperado na época. A comunidade realmente abraçou essa causa e a gente ficou muito feliz, porque a ideia é sempre difundir, né, as ideias que são bem-vindas em outras vilas, são bem vistas. Aqui é a sala do Recicla, que foi criada a partir desse projeto. É uma sala que fica no museu, no Museu do Cárcere especificamente, e aqui você vê diversos materiais, são flores, são bonecos, são esculturas vindas de diversos, são todos material reciclável, sustentáveis. Então, tem um significado muito grande essa sala, porque a comunidade abraçou a causa, a comunidade realmente passou a ver o PET, outros materiais com outros olhos, a partir dessas oficinas, mudou o olhar de todos. E você tem um produto seu, que fica numa loja, dentro de um museu, que pessoas de diversas partes do mundo visitam e valorizam seu trabalho, isso não tem valor, isso não tem preço. Então, retorno muito grande, tanto para a gente, quanto para a comunidade toda. Esse reconhecimento é muito importante, dar um vigor maior para a população trabalhar. A gente ter cedido esse espaço para eles. E o dinheiro é totalmente, 100% da comunidade, dos artesãos que trabalham ali com a gente. Então, é um trabalho muito rico, é muito revigorante para toda a equipe, que trabalha ali. E aqui, vou passar o próximo aqui. Aqui é a nossa querida Marilda, que é nossa artesã, nosso braço direito ali no Ecomuseu. E ela é um exemplo muito forte ali para a gente de como a arte, o papel que a arte tem, a importância que a arte tem de mudar a vida das pessoas, o impacto que ela pode dar, o desenvolvimento da criatividade, a descoberta de novas habilidades, ou mesmo o resgate dessas habilidades, Então, assim, tem uma relevância muito grande na vida das pessoas. A Marilda tem um ateliê dela ali, a gente abriu um espaço na nossa sede, que era a antiga escola, na época do presídio. Hoje ela tem um ateliê, um espaço bem amplo, ela faz diversos produtos, faz flores de PET, joias, brincos, jarros, um material muito bonito, flores, plantas, enfim, móveis. Então, ela é um grande exemplo de como esse projeto deu certo, a geração de renda tem um retorno interessante, e ela está ali todo dia, na produção dela, fazendo o material dela. Então, para a gente é um retorno muito bom, foi muito interessante ter a Marilda, está sendo muito interessante ter a Marilda do nosso lado fazendo esse material. Aqui é um exemplo das outras flores. São as flores dela, uma parte do material, As flores que ela produz. Inclusive, ela participou com a gente de outros eventos, em outros momentos. Estou lembrando aqui do Festival Eco Fashion, que teve em Paraty, que foi uma grande feira, foi ela e a outra artesã Edna, foi com a gente também. Foi um evento muito bacana, que elas puderam, a gente fez, o Ecomuseu teve um stand nesse evento, então a gente apresentou o material delas, a Edna faz uns brincos feito com
latinha de refrigerante, também é bem interessante. As duas mostraram o material delas ali naquela feira. Foi muito bom, foi uma visibilidade boa. Então, assim, sempre quando tem evento, a gente leva, a gente apresenta o material, esse material sustentável que elas trabalham. Então, aqui é um exemplo disso que eu estou falando, desses eventos que a gente costuma fazer. Aqui é a Marildo fazendo uma oficina na Enseada de Palmas. Nosso objetivo é sempre esse, a gente usa a Vila 2 Dias como se fosse um grande laboratório para a gente. Esse laboratório ali, a gente faz os testes, a comunidade abraça a nossa causa, e depois a gente expande para as outras comunidades. E aqui é a Enseada de Palmas, que é um lugar muito, muito querido por todos nós lá da Vila 2 Rios, do Ecomuseu. E essa comunidade, ela não tem energia elétrica. Nosso trabalho ali, a gente fez dos eventos do Ecomuseu, Museóloga de Família, foi muito bom, enfim, mas aí é outra história, já é um dos outros projetos que a gente tem. Mas aqui ela fez essa oficina. O que é interessante nessa foto que você vê, né? Não, artesanato, a gente tem aquela velha história, não, é coisa para mulher, não. Aqui a gente vê os meninos, aqui os rapazes, todos interessados, ela usando ali o material dela para fazer o objeto as plantas, os jarros dela. Usando o pirógrafo, que é um material que você queima, né? Ela faz os desenhos no PET. E para a gente é muito gratificante, para a gente é muito bom poder estar difundindo isso que a gente vai descobrindo todo mundo junto ali na Vila 2 Dias, no Ecomuseu, e a gente vai fazendo esses projetos, as pessoas vão abraçando, a gente vai expandindo, e as pessoas veem o retorno, né? É muito bom, é a melhor parte, né, sempre do projeto, a gente ter o retorno das pessoas, de a gente ver esse brilho nos olhos de todos, contamina todo mundo. Enfim, a gente usou, o PET foi um grande exemplo, né, de Vila 2 Rios, a gente tem o objetivo de difundir em outras vilas, como já foi dito. Todos os projetos que a gente faz ali, a gente usa realmente o 2 Rios como laboratório, a gente expande nossas ideias. E tem um agora que a gente está no processo, está fazendo, o ateliê está ali, inclusive, quem que tiver interesse de ir lá visitar, está aberto para todo mundo, tem os objetos artesanatos, todos, a comunidade ali que produz, vocês podem visitar quando tudo voltar ao normal. E outro projeto que a gente está fazendo agora, também com PET, e há uma novidade ali em 2 Rios. Aqui é o nosso protótipo do muro de PET. E esse aqui atrás é ali fazendo um teste, o nosso querido biólogo Marcelo Castiglione, e surgiu um problema no Parque Botânico, a gente tinha que dar uma solução, que era construir um muro, mas tinha que ser um muro barato, de forma econômica, né, e como solucionar. Então, tivemos a ideia de por que não fazer um muro de PET? E, mais uma vez, usar esse resíduo, esse material que a gente já tinha ali. Mais uma vez, a Marilda foi uma grande parceira, não só a Marilda, mas a comunidade toda ali, foi uma grande parceira para a gente. Está sendo, o pessoal tem separado para a gente esse material, essa garrafa. Aqui a gente fez aqui no Maracanã, foi um primeiro teste. Fizemos as furações. A princípio parece muito fácil, mas não é. A gente erra um pouquinho até conseguir direitinho a técnica, dominar a técnica. E conseguimos fazer esse protótipo. E a ideia sempre a gente faz o protótipo, a gente cria as ideias, a gente lança as ideias, apesar de estar trabalhando com material reciclável, nunca levar do continente para a ilha, né? Tem que ser o material utilizado lá, tem que ser o material que é produzido ali. Então, a ideia é sempre essa. Então, esse muro aqui, a gente fez esse pequeno protótipo e aqui o resultado. Esse aqui foi o primeiro teste que a gente fez, foi o primeiro módulo do muro de PET. Aqui a comunidade auxiliando na colocação do muro, os meninos da comunidade, né, de Vila 2 Rios. Então, a ideia é a realização de oficinas e a montagem do muro de PET. A gente vai usar esse muro de PET como uma forma de oficina que a gente possa unir toda a comunidade, as crianças principalmente, que é o nosso foco, né, principalmente, para mostrar para as próximas gerações, para eles aprenderem. E também, mais uma vez, assim como o projeto que a gente tem do Ecomuseu Recicla, a ateliê da Marilda, tal, fazer com que esse muro seja uma geração de renda também, gerando emprego e uma nova mão de obra, por que não? Né? Contribuindo, mais uma vez, com a preservação do meio ambiente, educação da população, enfim. E eu gosto muito desse muro porque eu acho que ele tem um significado muito grande. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele prontinho.
E a gente já estava se preparando esse ano para ir lá para fazer mais alguns módulos, mas enfim, a gente dessa pausa aí por conta da pandemia, a gente vai retomar. E aqui é o muro já prontinho. A gente usou, se não me engano, 110 garrafas PET para fazer esse módulo. E para mim é interessante que ele tenha como se fosse um grande objeto de arte, porque ele está a céu aberto, está diferente do ateliê, está fechadinho, mas a gente recebe gente na segunda-feira, por exemplo, que o museu está fechado, não tem ninguém para informar, né? O museu não funciona nas segundas-feiras para manutenção, ou antes do museu abrir, ou depois que ele fecha, pode ser que cheguem pessoas ali e vejam esse material, esse muro ali exposto, essa grande obra de arte, na minha opinião. Por quê? Porque um objeto de arte, ele te passa alguma coisa, ele te passa alguma informação. Muitas vezes você não precisa de legenda e você já absorve algum tipo de informação. Então, para mim, imagina, como já foi dito, Ilha Grande é um lugar extremamente procurado, um destino preferido de muitos estrangeiros, né? Esses visitantes muitas vezes são de outros países, eles estão à parte, eles não conhecem os nossos projetos. Então, a partir do momento que uma pessoa chega ali, um estrangeiro, ou outras pessoas mesmo, né? Não necessariamente um estrangeiro, mas um turista que vê esse objeto, eu acho que automaticamente existe um contato, esses visitantes, eles têm entendem que aquilo dali, que a gente tem um projeto, que a gente trabalha com sustentabilidade, acredito eu, que tenham um cuidado maior deles na hora de pensar em jogar ali sua latinha, o seu lixo ali pelo caminho, vendo esse objeto, esse impacto, né, visual que a gente tem. Então, mais uma vez, esse muro ali insustentável, ele promove a inclusão social, né? É um material facilmente coletado, normalmente descartado, sem valor comercial nenhum. Enquanto que, outra vantagem também, enquanto que o muro tradicional, ele leva ferragem, ele leva cimento, ele leva areia, pedra. E, imagina, esse material todo para construir um muro numa ilha isolada, quer dizer, isolada não, né? Mas uma ilha distante, com dificuldade, até colocar esse material no barco, carregar e descarregar, além de ser muito caro, é muito cansativo, tem que ter uma mão de obra especializada. A gente pensou nesses facilitadores. O que esse muro, qual a simbologia que tem, na verdade, esse muro de PET, não simples muro de PET. Todas as informações do que ele tem por trás, o que ele pode beneficiar, economizar, facilitar a vida dessas pessoas, né? Até da gente mesmo que está ali, que a gente sente dificuldade do dia a dia, como morador, né? Sente para levar esse material. Então, assim, tem muita coisa envolvida, muita coisa por trás, né? É um muro conscientizador, eu acho, por si só, por ele existir ali, por estar céu aberto, para todos olharem, para todos verem, se inspirarem. Então, para mim, é simbólico demais. Enfim, e a gente tem trabalhado, a gente tem buscado trabalhar com esses diversos tipos de material, e temos buscado sempre, afinal de contas, não é só o PET, né? Não é só o PET que é descartável, que atrapalha, a gente descarta na natureza de forma indevida. Então, uma das coisas que a gente resolveu fazer também, estamos fazendo, já fizemos, inclusive já foi feito algumas oficinas, algumas vilas, é trabalhar com Tetra Pak. Para quem não conhece, Tetra Pak são as embalagens de caixa de leite, de creme de leite condensado, essas caixinhas, né? E é um material extremamente resistente, é um material extremamente fácil de trabalhar, que dá para fazer 1000 coisas. Você fica até surpreso, nós ficamos surpresos, a Ilane vai falar aí o material que ela usa, o trabalho dela é esplêndido, ela usa vários tipos de técnicas, de material diferente, aproveitamento, mas aqui a gente se surpreendeu com esse material também, e a gente tem feito uma série de oficinas, vou passar a próxima aqui. Aqui uma das oficinas, inclusive, uma oficina de Tetra Pak que foi feita lá no Museu de Arte Moderna de Resende, que fez parte de uma exposição que a Ilane também me convidou para fazer a oficina, né? Que é Arte Recicla. E eu fiz uma capa de caderno, umas capas de revestidos, mais uma possibilidade. Aqui também é uma bolsinha que a gente faz, super interessante, que é sem utilização de cola, sem utilização de costura, basta a dobradura, é um porta-níquel. Nas oficinas que eu vi, é um negócio que eu fiz, é um objeto simples, mas que tem um significado também muito grande. As pessoas saem surpresas,
Primeiro com a resistência do material, com a facilidade de fazer, com o uso que esse elemento pode ter depois, né? Você usar no dia a dia, e fora é mais um elemento que deixa de ir para a natureza. Eu tenho aqui. Essas bolsinhas também são outras bolsas que o Ecomuseu produziu. Foram feitas aproximadamente mais 100 bolsas dessa também, Tetra Pak. Aqui, eu particularmente gosto muito desse material, porque ele é resistente, eu acho muito bonito, e não é todo mundo que identifica de cara que é um Tetra Pak, que é uma caixinha de leite. E é outra coisa que você tem, o custo quase zero, né? Você usa a máquina de costura, e pode forrar dentro, você usa um pedaço de tecido na parte interna, tem um zíper ali, mas é o custo praticamente zero. Então, assim, o retorno que você pode ter com esse material. E as ideias são sempre essas, a gente poder levar para a comunidade, não só da Vila dos Rios, da Ilha Grande em si, o nosso foco é ali, mas quando a gente tem oportunidade, a gente leva para outros lugares também, para difundir essas ideias, para tentar conscientizar sempre as pessoas com esse nosso projeto de sustentabilidade, do Ecomuseu Recicla, está em todos os lugares, né? Por fim, aqui eu vou mostrar para vocês também um projeto bem interessante, que é outro elemento que a gente usa muito, já usamos muito, que é fazer bolsas de banner. Afinal de contas, a universidade, inevitavelmente, está sempre utilizando banner para fazer as apresentações, e um momento muito, muito importante que a gente usa, a universidade inteira usa, é as Sem Muros, né? Todo ano a gente tem esse evento, e a gente viu que era uma quantidade muito grande de banner, que era sempre descartada. Então, nós tivemos a ideia de usar esse material para fazer essas bolsas. Inclusive, são as bolsas que a gente coloca nossos brindes, as coisinhas que a gente tem do Ecomuseu, a gente costuma colocar nessas bolsas para poder presentear os professores, as pessoas que a gente vai ao encontro para mostrar nossas atividades. Então, é mais uma das peças que a gente tem dentro do Ecomuseu Recicla, vamos colocar assim, né? A gente está sempre buscando novos elementos, novos materiais, novas coisas, para a gente poder levar para a comunidade e expandir sempre, né? Levar sempre nossas ideias, nossas pesquisas, nossos projetos. Então, mais uma vez, é muito bom trabalhar, é muito bom ter esse retorno todo mundo ter abraçar as nossas causas, né? Que é a causa de todos. Ainda mais nesse tema, que é super importante agora. E, bom, eu agora vou passar a fala para a professora Elaine, que o trabalho dela também é maravilhoso, eu sou suspeita para falar. E vamos lá, ela vai mostrar para a gente exatamente o que a gente pode fazer também com esse material que a gente costuma descartar. E agora, acho que até para essa pandemia, né, Elaine, um momento para essa quarentena, é uma alternativa para a gente poder esparecer e pensar um pouquinho sobre essas possibilidades. Vou passar a fala para você agora. Obrigada, Cíntia. Boa tarde a todos. Cíntia. Tá. Eu queria avisar e dar um espaçozinho. A professora Cláudia Gonçalves, a pró-reitora, ela está assistindo a nossa palestra, tá? E eu queria convidar ela aqui para dar um alô aqui para o pessoal que está assistindo. Tá? Vamos ver se a gente consegue o contato com ela. Ela está ouvindo lá do gabinete. Vamos ver aqui se, no improviso, a gente consegue falar com ela. Ou então, a gente deixa mais para o finalzinho. Tá? Se quiser, eu posso entrar em contato por WhatsApp. Ela pediu para deixar a Elaine falar primeiro, depois ela fala no final. Tá bom. Vai lá, Elaine, é contigo. Então, gente, meu nome é Elaine Torres, eu sou professora da Faculdade de Tecnologia de Resende. A minha primeira formação é Química, então, desde a minha iniciação científica, eu trabalhei com questões ambientais. Trabalhei sempre com poluição ou alternativas a combustíveis fósseis. Então, eu sempre tive esse meu lado ambientalista. Meu outro lado, a gente tem várias facetas, eu sou artesã e, há pouco tempo, me formei em artes visuais. A ideia, né,
não é que você vá acabar com o resíduo no mundo. Na realidade, a gente tem que trabalhar com os R's da sustentabilidade. Mas o resíduo urbano, ele é tão rico, ele é tão maravilhoso, que a gente pode utilizar algum deles, né? Eu não estou trabalhando com PET, porque o PET é muito da Marilda, e a Marilda, fiz curso com a Marilda e tudo, então eu vi que meu lado não é mais o PET, não é o PET. Eu trabalho, fui do Conselho do Meio Ambiente aqui de Resende, né, a Faculdade de Tecnologia em Resende, trabalhei em relação a resíduos sólidos, sempre trabalhei junto à Agência de Meio Ambiente aqui na Secretaria, a gente aqui é uma agência, e fiquei 4 anos no Rio, retornei com uma parceria com a Superintendência de Inclusão Produtiva de Resende, que está ligada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Essa secretaria, ela fica ela vai aos centros de referência de assistência social de vários bairros aqui de Resende, de bairros carentes, e fazem oficinas com as pessoas, né, com as mulheres e os homens, para produzir, né, para ensinar a fazer vários produtos de baixo custo, mas que possa gerar renda, né? Nessa parceria, eu fiz algumas peças, mas com o problema da pandemia, a superintendência ficou focada em produzir máscaras, né, de pano. E esse projeto eu abracei junto com a superintendência, e atualmente eu estou fazendo máscaras de pano e doando a essa superintendência. Mas, antes de ter o advento da pandemia, eu fiz alguns protótipos, né? Então, não é que a gente vai salvar a humanidade fazendo isso. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência, as grandes indústrias que vendem o produto, elas têm que ser responsáveis pela embalagem, né? Então, quando eu compro um produto, eu compro o que está dentro, que é o produto, e fico responsável pela disposição do lixo, né? Eu fico responsável pela disposição do resíduo. Aqui eu tenho, em Resende, só tem uma cooperativa, tinham 2, mas uma foi desativada, porque nós tínhamos um aterro controlado, esse aterro foi desativado, e ficaram dezenas de pessoas, que eles se denominam garimpeiros, sem condição de renda. Então, nós temos só 34% da cidade de Resende contemplada pela coleta seletiva, e nós temos uma quantidade de resíduo imensa, né? E o resíduo, como eu falei, é um produto, um produto, digamos assim, que ainda tem qualidade, né? E aí eu fiz alguns protótipos, que eu vou mostrar aqui, né? Toda vez que eu trabalho com educação ambiental, eu falo dos R's da sustentabilidade, né, que no caso, o primeiro seria recusar, né, de você não comprar esse resíduo, de ver se você realmente precisa consumir. Então, eu fiz aqui alguns exemplos, eu posso ir explicando, e para que a gente possa desenvolver oficinas desses resíduos. Esse primeiro caso aqui, eu tenho os meus estudantes, eles compram cadernos novos e ficam os cadernos sobrando folhas, os meus filhos também, né, meu filho mais novo, e aí esses cadernos são desmembrados, né, e aqui são as folhas, e aqui as capas, e aí eu reestruturo as capas, eu tiro porque muitas vezes esse espiral eu tenho que cortar, e produzo um caderno novo, utilizando as folhas, várias folhas de cadernos doados, né? E eu restauro num caderno de 10 matérias novo, a partir de vários cadernos, né?
Esses outros produtos que eu faço são com resíduos de papelão. Resíduos de papelão, resíduos de papel da gráfica, do UERJ, resíduos de papel roller ou Panamá, exatamente não sei como que chama, que também são resíduos da gráfica, do UERJ, e aí, com técnicas de cartonagem e de encadernação, eu produzo esses pequenos bloquinhos, cores de tecidos, de livros com tecidos, com retalhos de tecidos também doados. Alguns retalhos são meus mesmo, mas outros são doados. E acabo fazendo enriquecendo, né, dando valor, colocando fitas e outros tipos de continhas para que valorize a peça. Aqui eu tenho um estojo que eu fiz aqui, eu acho que a minha bolsista está aqui assistindo, e ela... Oi, gente, sim, eu fui a sortuda de ganhar esse estojo maravilhoso que ela fez, estou utilizando até hoje, ele é incrível. Obrigada, Juliana. E aqui é um espelho que já fiz uma oficina com espelhos quebrados, mandei recortar o espelho, e a partir de espelhos quebrados fizemos espelhinhos. Aqui está o estojo da Juliana. Aqui, seguindo a linha da Cíntia, né? Só que eu, em vez de colocar o tecido na parte interna, eu coloco na externa, na máquina, uma máquina de costura comum, fazendo estojos, né? Esse protótipo aqui não tá, foi o primeiro, mas é um desses, esse estilo aqui, desse jeito, e bem semelhante, que a gente vai desenvolver na Superintendência de Inclusão Produtiva, porque o Tetra Pak, ele é muito abundante, a gente consegue muito, né? E a gente consegue fazer esse estojo com feixe craft, é algo que é bem acessível e também pode ser costurado à mão, porque nem todas as pessoas têm máquina em casa. Esse aqui também é um bloquinho feito com o papel de sucrilhos, né? Que eu mostro que foi feito com sucrilhos, com papel de sucrilhos, mas pode ser feito com caixa de sapato, qualquer outro papelão, e aqui eu separei os marcadores de livros. Esses papéis aqui também, eles foram feitos para desenvolver uma oficina que estava marcada para todas as quartas-feiras de manhã, mas por conta da pandemia a gente teve que suspender, né? Então, já estávamos marcando essa oficina para os nossos estudantes da Faculdade de Tecnologia, no nosso laboratório, que é o laboratório de ideias criativas, é o nosso Lab Ideias, né, onde a gente desenvolve, a gente tem impressora 3D, a gente tem cortadora laser, a gente tem várias ferramentas que a gente pode desenvolver vários protótipos, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com aproveitamento de resíduos, e a gente pode desenvolver também fios para impressora 3D e outros tipos de reaproveitamento dos resíduos que a gente está trabalhando. Existe um outro projeto de extensão chamado Projeto Síntese, e esse projeto trabalha com PET. Ele trabalha com resíduo e trabalha com PET. O projeto que eu desenvolvo, a gente não trabalha com PET, a gente trabalha com outros tipos de resíduo. É claro que na nossa unidade existe coleta seletiva, a gente tem uma casa de resíduos, onde a gente separa esses resíduos, e existe frequentemente, o caminhão de resíduos de Resende vai buscar os nossos resíduos. Essas foram as últimas coisas que eu fiz. Esse aqui não ficou muito bom. Por conta da pandemia, eu estou confeccionando máscaras, isso eu já tinha falado. E muito desse material eu já tinha em casa. Eu tinha herdado da minha mãe e da minha sogra. Muito carretel de linha, muitos tecidos.
e algumas coisas do meu trabalho, e eu comecei a confeccionar essas máscaras com esse material. E aí eu já estou chegando a 800 máscaras e eu já utilizei 22 carretéis de linha. E aí eu comecei a fazer, orientada por uma amiga, alguns chaveiros. Aqui é uma caixa de catupiry, que também. E aqui são vários recortes, porque eu estava confeccionando uma máscara que ela era basicamente um recorte de retângulo, mas por conta da dobradura, eu comecei a ficar com lesão de esforço repetitivo. E aí eu mudei o modelo da máscara, e essa máscara, ela produz muito resíduo de corte, porque ela é muito angulosa. E eu estou com vários triângulos, né, de corte. E aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer com esses triângulos que não são tão grandes. E aí resolvi fazer um mosaico, né, de colar, né, um mosaico para forrar uma caixa. Estou vendo outras possibilidades também de utilizar esse resíduo de tecido, até para quando retornarmos a um novo normal, quem sabe retornar à oficina que a gente tinha programado. Essa é o que eu repito, a reutilização do resíduo é porque ele é rico, ele é bonito, ele tem qualidade, mas não vai salvar a humanidade, né, dessa quantidade de resíduo, né? Então, estou fazendo um outro lado, que é o meu lado técnico, que é um estudo de viabilidade de mais usinas de resíduos aqui em Resende. Então, ao mesmo tempo que eu utilizo o resíduo para que ele tenha uma vida maior, né, que na realidade ele deixa de ser resíduo e passa, dentro da filosofia do upcycling, ele passa a ser um produto que tem uma vida maior, ele vai ter um final, né? Então, a gente também tem que pensar, né, como que a gente vai dispor esse final desse resíduo. Uma outra coisa que a gente faz lá na Faculdade de Tecnologia é campanha de agasalho, né, campanha de doação de roupas, que a gente separa aqui para as entidades filantrópicas, para asilo, para orfanato, até mesmo quando a roupa tem uma qualidade melhor, ela vai para brechós, que tem aqui de causa animal, por exemplo. Existem vários brechós, né, que trabalham para causa de proteção animal. Então, a gente faz isso também, porque a roupa também é um resíduo, né? E dentro desse trabalho, né, a gente montou com vários artistas, que aí agora a gente vai sair da parte artesanato, vai para a parte artística, né, que antropologicamente elas se confundem, né? A gente montou, foi o que a gente falou, uma exposição, né, chamado Arte Recicla, e a gente chamou vários artistas que trabalharam com vários tipos de resíduo. Então, por exemplo, tinha a Marilda participou, tinha o Sidney, que trabalhava com jornal e revista, fazendo mosaicos, né? Tinha o Getúlio, que é bem conhecido, lá de Santa Teresa, que trabalha com resíduo urbano, qualquer tipo de resíduo. Ele não gosta de PET. Ele trabalha com todos os tipos de resíduo urbano, menos PET. Né? Tinha também o Chiquinho, que o Chiquinho trabalha com metal, tem uma arte mais assim elaborada em termos de tecnologia e técnica. E nós tínhamos também os bebês Abaumi, né, que são resíduos de tecido. Então, trabalhamos com papel, tecido, resíduo urbano, metal e PET. E a gente deu essas oficinas utilizando esses resíduos.
Um outro produto que eu desenvolvo são bijuterias com cápsula de café, né? Muitos amigos, muitas amigas, eles consomem o café, inclusive e eu me sinto muito mal por produzir mais resíduo. Então, eu desenvolvo, né, algumas, até dou oficinas utilizando essas cápsulas, e as cápsulas que eu não utilizo, eu recolho, separo e levo na cooperativa de catadores aqui de Resende, né. Então, a ideia é sempre a produção para geração de renda, né. Então, a minha ideia sempre foi essa, de produzir para gerar renda. E nas minhas oficinas é interessante o que eu vejo, que muitas vezes as pessoas, elas se sentem felizes por poderem fazer alguma coisa e achar que ficou bonito, e fica bonito. Então, muitas pessoas, elas não se sentem capazes de produzir uma peça. E no final, o que eu tenho mais visto, né, nesse universo de oficinas que eu desenvolvo tem 10 anos, é que aumenta muito a autoestima das pessoas. Eu tenho relatos de pessoas de uma oficina, de um estudante, eu acho que de letras ou história, que fez todas as oficinas que eu desenvolvi lá na Coarte, e ele dizia que ele estava precisando de dinheiro, e ele começou a fazer uma peça que eu tinha feito com eles, e começou a ter uma renda, porque ele falava assim, eu não tenho dinheiro para ir para a faculdade, eu não tenho dinheiro para comer um lanche, eu não sou cotista, mas eu sou carente. E aí ele começou a produzir e ganhar esse dinheirinho para que pudesse fazer ter a possibilidade de ir para a universidade. Então, acho isso, eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, eu gosto de fazer todas as suas oficinas, que eu sempre aprendo e sempre tenho uma condição de desenvolver alguma coisa para gerar renda. Então, esse retorno que, para mim, não tem preço, de poder ajudar essas pessoas e aumentar realmente a autoestima, né? Trabalhei muito com idosos e os idosos também, as idosas, normalmente mais idosas do que idosos, mas tinha idosos também, elas ficavam felizes de poder desenvolver, de poder sair usando uma peça, ou poder ensinar para alguém. Então, isso é importante. Dentro dessas oficinas, eu sempre trabalho os conceitos de sustentabilidade, de educação ambiental, né? Então, não é só uma oficina prática, mas também existe todo um lado técnico, filosófico, né? Que eu trabalho nas oficinas, né? Porque professor é sempre professor, né? Sempre quer ensinar alguma coisa, né? Além daquele foco principal, né? Então, acho que eu já falei, eu acho que se a professora Cláudia quiser falar, fiquei muito feliz dela estar aqui assistindo a gente. E depois a gente pode, Cíntia, para alguma pergunta, abrir para alguma pergunta, o que você acha? Assim, eu acho interessante. A gente no finalzinho pode abrir sim. Quem quiser tiver alguma pergunta para a gente, bacana. A professora Cláudia agora, né, se quiser. Pode entrar, por favor. Coloca o... Liberei? Oi. Liberei o microfone? Oi. Então, estamos todos aprendendo, né, a nos comunicarmos assim. Queria primeiro cumprimentar e agradecer e parabenizar as duas mulheres que falaram, né? É sintomático que sejam duas mulheres, Cíntia, coordenadora do nosso centro de multimídia,
que eu espero, Cíntia, eu tinha me programado, o Gelson deve estar conosco, sabe que eu me programei 3 vezes para ir à nossa ilha. Sou testemunha, vou depois cobrar. Marcamos 3 vezes, mas, enfim, se observarmos hoje, olhando para trás, nós tivemos só janeiro e fevereiro, porque já no dia 13 de março, o governador baixou o decreto de isolamento social. Mas eu quero muito ir presencialmente conhecer não só as pessoas, né, como você, Cíntia, que está lá, quanto também a nossa estrutura. Nós temos muita coisa para fazer e será uma grande alegria. Queria muito cumprimentar a minha colega, a professora Elaine, que faz um trabalho, como ela mesma nos demonstrou, já há mais de 10 anos. Acho, Elaine, que quando você faz o preâmbulo, não vou salvar o mundo, eu acho que você está salvando o mundo, sim, colega, porque cada pessoa, cada gesto, cada pedacinho de plástico que a gente tira do planeta, a gente salvou a vida de alguém em algum momento. Então, eu queria te parabenizar, Elaine. Obrigada. Se você me permite, eu acho que você não deve mais dizer que não está salvando o mundo, eu acho que você está salvando o mundo, ajudando a salvar o planeta, que nesse momento grave da humanidade, difícil para todos nós, tem demonstrado o quanto que nós, homens, fazemos mal a ele, né? A gente tem acompanhado alguns indicadores de poluição, algumas medições, por exemplo, das águas dos canais de Veneza, das nossas próprias águas aqui na Guanabara. Foi a gente parar um pouco, a gente não fez nada, foi a gente parar um pouco e a natureza já se beneficiou, o que prova que a nossa ação diária é muito deletéria, é muito mal programada. Eu queria apenas cumprimentar vocês duas, registrar o fato que são 2 mulheres, que a coragem de mulheres que se colocam em frentes que a gente sabe num país que o ministro do Meio Ambiente é capaz de confessar ações. Eu não consigo nem adjetivar, eu acho que elas são tão violentas, a história de vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, que a gente realmente tem que cumprimentar, estimular as professoras a permanecerem nessa luta e a dizer que a nossa pró-reitoria, ela não é nada sem iniciativas como a que vocês estão apresentando aqui, e que, com certeza, estou devendo, Gelson, mas teremos tempo para pagar essa fatura. Pode colocar juros, esse é um juros que eu pago com satisfação, os juros ao trabalho. Estamos na Semana do Meio Ambiente, ao nosso trabalho na Ilha Grande. É isso, muito obrigada. Eu aprendi muito aqui, ouvindo vocês no final dessa tarde. Fui convidada por Gelson, fui lembrada e convidada por Gilberto. Pedi que me alertasse, gratidão, Gilberto, porque eu estava noutra reunião, mas consegui terminar lá ouvindo vocês em tempo de poder falar aqui. Muito obrigada. Foi uma alegria. Que agradeço, professora. Obrigada. Obrigada. Acho que vou fechar minha câmera, porque eu não interesso. Quem interessa são vocês e as perguntas vão vir para vocês. Um grande beijo a todos. Eu vou continuar ouvindo aqui e aprendendo com vocês. Um grande beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. A gente aguarda você lá na Ilha Grande, então. Estou te conhecendo de longe, Elaine, eu já conheço presencialmente. Eu vou até você, Cíntia. Pode aguardar. Eu vou ver também, que é para a gente conversar. Só quero aproveitar, deixa aqui presente, agradecer a participação e realmente a gente sabe que a gente tem uma agenda complicada e com esse período de quarentena ficou muito difícil, mas tenho certeza que assim passar esse momento mais tempestuoso, a gente vai conseguir estar presente lá na Ilha Grande, juntos, para conhecer os projetos. Né? Foi muito legal. Já eu só assisti, quero conhecer também o nosso ilustre lá da última... O polaco, ali eu tive um problema tecnológico, que depois eu entendi, eu não conseguia
Eu só ouvia vocês, então... A gente iniciou na semana passada uma série que é As Memórias do Polaco. Então, sempre tem alguma coisa que está mandando, tem coisa boa pela frente aí. E Cíntia e Elaine apresentaram uma questão que para a gente é muito cara. Né? A gente, poxa, agora na sexta-feira, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente também vai ter uma outra live aqui, com eu e Skinner, falando sobre o ambiente da Ilha Grande. Né? Mas a gente normalmente pensa o ambiente e pensa aquela coisa do paraíso intocado. Não, a gente tem que conviver, né, com a presença humana, com todo o processo de interação. E eu acho que Cíntia e Elaine mostraram muito bem alguns dos aspectos que é possível a gente trabalhar, né, a partir desses resíduos sólidos para minimizar, né, um pouco desses problemas, né, o que a gente chama normalmente de redução de danos. Né? E eu sei que a Elaine desenvolve um trabalho magnífico, né, com relação às coisas que ela tem feito, e eu fico encantado sempre que ela está postando lá nas redes sociais, no Facebook, né? E Cíntia com o Muro do IPET, com os outros trabalhos que a gente tem feito lá, o projeto do Ecomuseu Recicla, né, que a gente tem o maior carinho. Então, e aqui eu queria fazer uma provocação até, porque eu acho que esse momento da quarentena, normalmente eu sou muito otimista, mas eu tenho andado muito pessimista, porque as ações que a gente tem visto nesse momento de ressurgimento de ódio, de fascismo, de tudo mais, não tem me inspirado muito ânimo. Mas, por outro lado, quando eu vejo vocês falando, é um pouquinho de esperança, como disse a Cláudia, de salvar o mundo em cada pequena ação, em cada pequeno gesto. E como é que vocês veem a possibilidade de retomada de algumas possibilidades de solidariedade, renovação, de aproveitamento das oportunidades que são oferecidas nesse período agora, após-quarentena? Eu vou me retirar aqui e vou ficar assistindo. Mas, para mim... Oi? Respondo eu ou Cíntia? Pode, Elaine, pode falar. Então, aqui em Resende, eu estou com muita preocupação dos catadores que foram desalojados no nosso aterro sanitário. E por conta disso, eu estou fazendo pesquisa, mandei até um projeto de iniciação científica para trabalhar esse aspecto, né, de como que a gente pode introduzir essas pessoas que são catadores no mercado de trabalho. Né? Lá na UERJ, a gente tem algumas possibilidades de treinamento, né, de poder dar algum tipo de assistência para que as pessoas possam aprender a fazer algum ofício. Só que isso vai ser um pouco difícil em relação a fazer essas oficinas com muitas pessoas, né? Por conta dessa dificuldade que eu estou fazendo junto a essa Superintendência de Inclusão Produtiva, a possibilidade de projetos que envolvam essas pessoas, né, para que a gente possa, primeiro, reinserir as pessoas no mercado, e depois ampliar o número de usinas de reciclagem, porque aqui em Resende são 34% de recolhimento dos bairros. A gente tem a maior parte do nosso resíduo, ele não é disposto de uma maneira mais racional. A ideia também é expandir essa pesquisa para o resíduo industrial, mas o resíduo industrial de pallets, de embalagens, né, que agora está reduzido, né, mas que quando a gente voltar à produção, a gente vai aumentar e ver o quanto desses resíduos podem ser aproveitados para fazer produtos como móveis e outros tipos de utensílios que tenham um impacto direto na vida dessas pessoas carentes, né? Então, às vezes, o artesanato, ele não é algo que seja mais, digamos assim, economicamente viável para certas comunidades, até por questão de habilidade. Então, a gente está pensando em outras alternativas, além do artesanato, mas que também seja um trabalho manual que possa ter um retorno mais imediato, né, como a produção de móveis, ou a produção de brinquedos e outros tipos de objetos que tenham uma utilidade direta
para essa pessoa carente que também possa agregar algum tipo de valor à comunidade. Né? A ideia também é ver se a gente pode ensinar coisas que as pessoas possam desenvolver dentro de casa, utilizando o low-tech, né? Costurar à mão, cola, né? E alguns utensílios e algumas ferramentas mais acessíveis. Então, eu vou dar um exemplo. O trabalho da Marilda, ele é maravilhoso, mas um pirógrafo ele não custa menos do que R$400. Então, fica, às vezes, inviável você trabalhar com esse tipo de artesanato numa comunidade mais pobre. Né? Então, a ideia é a gente trabalhar com um recurso mais acessível. Então, a minha ideia também é uma ideia econômica, de também ver projetos no qual a gente possa trabalhar com recursos mais econômicos, né? Então, a minha ideia é essa, de ir à comunidade. A gente tem um projeto aqui em Resende, a gente já tem um inventário, né, um diagnóstico de resíduos, e a gente tem como prever, e até como na universidade, a gente está numa faculdade de engenharia, de fazer um projeto de viabilidade das usinas de reciclagem e beneficiamento aqui em Resende. Então, eu não só penso, eu sou artesã, adoro, gosto de trabalhar com artesanato, acho que isso é maravilhoso, é um retorno maravilhoso que eu tenho da comunidade, mas eu também penso na base, na educação, na minimização, na responsabilização do resíduo pela origem, da logística reversa, né, de você comprou o papel, comprou o PET, a Coca-Cola tem que ser responsável pelo PET, não sou eu, não é minha cidade. Né? Então, eu penso também como que a gente poderia implantar alguns tipos de iniciativas exitosas que a gente vê nos países da Europa, aqui em Resende, para que a gente minimize o resíduo também. Né? Então, aí eu penso, né, foi que Cláudia falou, você já está salvando o mundo de alguma forma, mas aí eu me sinto mais, né, potente em salvar o mundo, né? É claro que você fazendo artesanato, você embeleza o mundo, você dá uma vida a uma coisa que era chamada de lixo, mas a minha ideia é muito maior, a minha ideia é realmente minimizar e dar qualidade de vida para a população, principalmente a população mais carente, e imediatamente aos garimpeiros que foram desalojados lá do nosso aterro controlado, né? Que eles falam lixão, mas é controlado, é aterro controlado, né? A ideia é essa. Pós-Covid é ver essas pessoas e auxiliar essas pessoas de alguma forma. E aí, Cíntia, bola para você. Estamos ansiosos também para que essa quarentena acabe, porque a gente tem vários projetos ali também para dar continuidade no Ecomuseu, e esse projeto que estamos todos envolvidos ali, principalmente a Vivi, né, nossa museóloga, com o projeto Conhecendo a Nossa Ilha, que a ideia é a gente recepcionar as crianças de todas as vilas, a gente vai tentar tentando fazer essa recepção com essas crianças, e a gente... conforme eu falei, né, para a gente fazer oficina ali com esse muro de PET, mostrar para as crianças como é que a gente pode reaproveitar esse PET, que é um problema sério ali na ilha, e tantas outras atividades que a gente tem com esse projeto, oficinas mesmo com o Tetra Pak, porque a gente não conseguiu ainda atingir todas as vilas, né, principalmente as que têm escola, e a gente está tendo um retorno muito desses professores, dessas outras escolas pedindo para a gente, para ter logo esse acesso, quando eu vou ter, quando é que a gente vai poder ter. Então, a gente já está pensando mesmo em reutilizar, em passar para frente essas informações, trabalhar com a sustentabilidade, com essa conscientização sobre a preservação, tudo que a gente já trabalha na questão do Ecomuseu Recicla. Então, aí a gente está só esperando acabar, porque trabalho já tem aí em vista e tem muita coisa, e é bom de fazer, né? As crianças gostam, a comunidade inteira, na verdade, gosta, não só as crianças, né? A gente está aí, só aguardando, já tem coisa para ser produzida, para ser feita, para ser trabalhada mais um pouco. Né? A ilha é maravilhosa, né? Eu sou fãzoca da ilha, né? Adoro de paixão. Se você quiser, você pode me chamar que eu vou, né? A última exploração da ilha eu não pude ir por causa de compromissos, né? Que foi sobre o livro, né? Do Ricardo, né? Que foram vários, né? Vários
praia, eu não pude, morrer de pena, mas se quiser me chamar, eu vou, que eu não tem problema para mim, né? Já entrei em mato, já entrei em Skinner tá aí, eu já fiquei no mangue. Eu entrei e fiquei lá, né, com a atolada no mangue. Gosto disso, eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem na ilha. Acho muito maravilhoso. É muito importante, porque a conscientização, conscientizar, a gente não conscientiza, a gente sensibiliza, né? Sempre o educador fala isso, né? Não é conscientizar, é sensibilizar. Então, a sensibilização, né, ela é difícil você sensibilizar mais um adulto, mas a criança é muito mais, né? Você tem na origem, né? Eu tenho amigos que eles trabalham, eles falaram assim, gente, eu trabalho agora com pré-escolar, porque às vezes eu acho que o Fundamental 1 já não tem tanto impacto quanto o pré-escolar. Então, eu tenho amigos que trabalham com educação para ciência, educação ambiental com pré-escolar. Né? E é uma graça, né? O que eles desenvolvem é uma coisa linda. Então, e trabalhar com escola é maravilhoso. É muito bom. É maravilhoso. A receptividade é muito grande dessas crianças. Inclusive, Elaine, a gente tem que fazer parcerias aí, porque essas oficinas suas são bem interessantes para a gente ali no museu, realmente. Trabalhar com esses material diferenciados, para a gente é muito bom mesmo. Tem que ver o que vocês têm de material aí, né, que a gente não pode levar para a ilha, mas que a gente possa desenvolver, né, inclusive resíduo de tecido, né, a gente trabalhou naquela campanha da bolsa de doe o seu velho jeans e receba um produto cultural, né, e aí de trabalhar com jeans, né, e tem muitas ideias, né. A minha vibe agora é máscara, né? Eu vou ter que mostrar. Ó, minha vibe é máscara, porque pandemia, né? Isso aí eu queria muito também parabenizar você por esse gesto. Tá fazendo 1000 máscaras, né? Que é a meta para poder fazer. A minha meta faltam 200. Eu tô lerda agora. Não é que eu esteja lerda, é que eu tô fazendo outros projetos, né? Em relação a retomada das atividades da universidade, estou trabalhando nesse projeto, né, um projeto acadêmico, né, outros projetos de relação a não só a graduação, mas a extensão e a iniciação científica, e em casa a gente fica com jornada dupla, né, então, às vezes você se atrasa, você está fazendo uma coisa, você está fazendo almoço, você tem um filho em idade escolar que você tem que fazer um acompanhamento, né, do homeschooling, então, ainda não consegui terminar a minha meta de 200, faltam 200 máscaras, mas eu tenho aqui o tecido, eu vou fazer, agora eu vou junto com um amigo meu, nós vamos pintar as máscaras, né, eu te mostrei, e essas máscaras vão para as crianças, né, das ONGs que a gente tem aqui, né, e agora vamos fazer máscaras divertidas, né, já fiz máscaras sérias, agora eu estou fazendo as divertidas, né, com florzinha, com sorriso, né, vou fazer com orelha. A ideia agora é ir para o criativo, né, porque eu estava fazendo uma coisa muito mecânica, agora as 200 que faltam vai ser a parte mais criativa. Mas é porque, imagina você, eu sou extensionista, eu sou hiperativa, vocês me conhecem, né, quem sabe que várias pessoas aqui me conhecem que estão aqui, e você está em casa e você, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, né, para a comunidade, né, o que eu posso desenvolver. Então, fiz projetos junto a comunidades aqui de Resende, relativos à pandemia, mas eu gosto de coisa concreta, né, e aí, quando o Ministério da Saúde liberou a utilização das máscaras de tecido, eu falei, não, agora é a hora de eu começar a produzir algo que eu possa doar para a sociedade. Aí eu comecei a produzir uma opção de máscara, entrei em contato com a Superintendência de Inclusão Produtiva, que eu já tinha conversado com ela ano passado, para começar o projeto esse ano, e eu falei assim, Rosângela, que é a superintendente, estou cheia de máscaras aqui. Ela, assim, maravilha, o prefeito pediu para produzir máscaras. E aí eu comecei a auxiliar a produzir, e ela ampliou. Hoje em dia houve doação, então aqui em Resende, pelo menos já tem, somos 120 mil
pelo menos 40 mil máscaras já foram doadas. 1.000 vão ser minhas, mas mais do que isso eu não vou conseguir fazer. Mas eu acho bacana também, Elaine, seu trabalho, aquilo que você mostrou, que você mostrou agora para a gente no vídeo. É interessante porque também, é o que você falou, tem muita gente que está em casa, ociosa, não tem muito o que fazer, não sabe exatamente como fazer. Mas aquela caixinha podia deixar de ir para o lixo e virar aquela caixa do sucrilho, igual você fez, com uma capa de um caderno, uma caixa útil. Isso eu acho super interessante, de repente até você podia fazer, se tiver um tempo, fazer uns videozinhos curtos, mostrando como é que faz esse objeto. E eu também estou cheia de Tetra Pak aqui no meu quartinho da bagunça, aqui meu ateliê, escritório, também está cheio de Tetra Pak, que eu vi que você faz capa de caderno, eu vou fazer agora a pasta, a 4, vou tentar desenvolver umas pastas também, para diminuir esse resíduo, né? Quando não consigo utilizar tudo, eu limpo tudo, mando para a cooperativa. Eu tenho uma carretinha, meu marido tem uma carretinha, e nós fizemos uma limpeza no nosso escritório com nossas referências de mestrado e doutorado, porque hoje em dia tem tudo online, né? Então não tem necessidade desse papel, né? Chegamos lá e a carretinha, o gerente lá da cooperativa falou assim, tem muita coisa, nós temos que pesar. E aí, simplesmente, tinha meia tonelada de papel. Meia tonelada. 2 mestrados e 2 doutorados. Mais uma mochila, uns cadernos, né? Alguns cadernos da graduação da gente, que a gente guardou. Isso no nosso escritório. A gente tinha meia tonelada de papel. Branco. Elaine, é Belisário que está aqui por trás. Só para te avisar que eu sei que você citou o Skinner, não sei se você viu aí no bate-papo público. O Skinner falou aí umas 2 ou 3 vezes contigo, mas você não viu, é só para te avisar. Oi, Elaine. Oi, sim, tudo bom? Tudo bem? Muito boa a apresentação de vocês, adorei. Aí passei aqui só para dar um oi, já que você me citou, né? Me comentou. Tem até a foto, mas não vou mostrar, não. Claro, no mangue. Mas é isso, parabéns às duas. Sucesso na continuidade, né, das atividades. Obrigada. Obrigada, Skinner. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Aqui é Gilberto. Tá? Oi, Gilberto. É o seguinte, eu sou biólogo, mas eu nasci em cima de uma prancheta porque sou filho de arquiteto, né? Então, estava olhando vocês montando aquele muro, tá? Alguém pensou em utilizar essas embalagens de refrigerante como se fossem tijolos, encher eles de areia ou de barro e usar eles como tijolos, e o Tetra Pak usar como telha? Tá? Eu já vi isso. Na realidade, eu já vi trabalhando no Sul o Tetra Pak como isolante térmico. Né? É muito usado. É muito usado como isolante térmico. Um dos produtos que eu quero desenvolver é aquele quebra-sol que põe no carro, porque lá na faculdade, às vezes, tem locais que a gente estaciona que fica batendo muito sol. Então, a gente vai pegar o carro, está muito quente. Então, a gente põe aquele quebra-sol, né, no para-brisa do carro, né? Então, eu vou ver se eu consigo desenvolver um, porque a gente põe a parte reflexiva para fora, né, que é a parte do metal. Eu vi como telha, assim, como também como forro, né, de laje. A pessoa, às vezes, não tem laje, e aí é a telha crua, eles colocam como forro. Diminui um pouco a temperatura, né? Isso. Mas no caso da ilha, assim, eu acho que é mais porque é difícil a gente transportar, né, material de construção. Exatamente. Um dos motivos pelo qual a gente usou também essa técnica do PET foi essa. A dificuldade, fora a dificuldade para fazer esse transporte, financeiramente também é muito caro, né? Exatamente. Quando você transportar material no barco, você carrega, descarrega, então, assim, mais complexo. Aí a gente tem um problema de transporte, né? Na ilha, né? Um tempo ficou com problema de transporte de carga, então
essa alternativa é uma alternativa muito mais acessível no momento, né? Tudo na ilha é muito difícil, o Gilberto também disse que já conhece a ilha, né? Tudo na ilha é muito difícil, né? Tudo é mais caro, tudo existe uma limitação muito grande. Então, o PET estando lá disponível, eu acho que é mais fácil mesmo, né? Do que você agregar mais valor nesse produto. Sim. E essa parte, Gilberto, que você perguntou de encher o PET não, a gente não chegou ainda nessa outra parte, mas é uma possibilidade, né, de fazer uma nova técnica. A gente pode fazer um experimento, sim. De repente vai que dá certo. É uma possibilidade. A areia também, não sei se a gente pode pegar, porque tudo é muito limitado. Muito limitado pelo INEA, né, da gente utilizar o recurso, né, na ilha. Então... tem várias leis, várias coisas, então nem tudo a gente pode fazer a possibilidade. Uhum. O que eu vi é exatamente isso. Em vez de se transportar tijolo, tá? Transportar um PET é muito mais simples, né? E você encheria com o material do próprio local onde seria feita a construção. Claro, restrito com as questões legais, etc. Tá? Mas eu acho que facilitaria, em vez de você ter que levar tijolo, trazer tijolo lá do continente para a ilha, e depois na ilha mesmo transportar, é um Deus nos acuda. Talvez fosse uma possibilidade aí para se pensar aí, e aí ter o apoio da própria comunidade lá da ilha, né? Facilitar a vida do pessoal lá, pelo menos para muro, para esse tipo de coisa. De repente, estou pensando aqui como a gente podia usar, já que tem essas leis, a gente não pode, né? Tem que cumprir, tem que seguir a risca. Uma possibilidade, de repente, por que não, a gente pode usar os entulhos de outras obras. Exatamente o que eu pensei. Dentro do PET. É uma possibilidade. É um fim que a gente poderia dar para esse tipo de material. Que mais uma vez, tem que ter um barco para sair, para tirar da ilha. Isso, moer de alguma forma esses entulhos, né, pulverizar e encher essas garrafas. É uma ideia muito boa. Isso é possível. Tem os vergalhões também, que se pudesse botar como estrutura, não sei. Sim. Então, daria um fim para esse material remanescente dessas obras. Resíduo também, esse tipo de resíduo, que é resíduo de construção civil, também é um resíduo que faz muito impacto, né? Inclusive, quando você vai fazer pesquisa sobre resíduo, o que mais você encontra em termos acadêmicos, né, de estudos, são processos de reaproveitamento desses resíduos, né? Os outros nem tanto. Mas, se você entra para ver os artigos, né, você vê muito sobre resíduo de construção civil, do reaproveitamento de resíduo de construção civil. Aqui em Resende tem um aterro de resíduo de construção civil, né? Então, esse aterro é de resíduo verde e construção civil, né? Então, eles são separados, né? A disposição de resíduo é separado. Eles usam muito para aterro também, né? Eles utilizam esse material, né, para aterro. Mais alguém aí, gente? Oi, gente, boa tarde, prazer. Meu nome é Juliana, eu sou a bolsista da Elaine. Eu não me apresentei antes, fiquei animada para falar que eu estava sendo a sortuda que ganhou o estojo, porque eu sou apaixonada por ele mesmo até hoje. A minha pergunta eu queria, na verdade, direcionar a Cíntia. Eu fiquei muito impressionada, Cíntia, queria te dar o parabéns por todo o trabalho que você está realizando em Ilha Grande. Já tive o prazer de conhecer a ilha, ela é completamente apaixonante, assim, uma das riquezas que a gente tem aqui dentro do nosso país. E a minha dúvida é mais relacionada, eu queria saber qual foi o maior desafio que você encontrou trabalhando lá dentro do Ecomuseu e por que Ilha Grande, o que foi que aconteceu que te levou até esse lugar, que te levou até esse trabalho tão importante, e o maior desafio que você acabou encontrando na ilha, justamente por ela ter essa coisa de ter uma legislação um pouco mais complicada, mais complexa de se trabalhar, não é tudo que você pode mexer, o transporte, tudo é mais difícil. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais de você sobre isso. E já para usar minha fala de uma vez só, queria saber da Elaine qual foi a maior, assim, dificuldade que ela tem tido durante essa quarentena na produção das máscaras, como que tem sido esse processo para vocês. Obrigada, gente, pelo local de fala. Beijo.
Oi, Thalita, vamos lá. Bom, primeiro falando do desafio, acho que um dos desafios maiores que a gente tem ali na ilha, porque na verdade a gente fica em 2 dias, o museu fica localizado em 2 dias, mas com o Museu Ilha Grande, é a ilha toda. Então a gente tem que fazer trabalhos em toda a Ilha Grande. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem ali é enfrentar o mar, porque por terra praticamente só Vila do Gil. A gente chega no Abraão, vai para Vila do Gil de carro, que é o carro da universidade. Mas, normalmente, para ir para outras vilas para fazer atividade, a gente tem que enfrentar o barco, o mar, e nem sempre o mar está de acordo, tá com o mar normalmente caótico, a gente pode pegar um dia, então acho que um dos principais desafios é o mar, que até está acostumado a ir para lá, e acho que esse é o pior de todos, o pior dos desafios. E, bom, a Ilha Grande eu comecei trabalhando na Ecomuseu, já faz 7 anos, pelo menos 7 anos que eu trabalho na Ecomuseu, e eu me apaixonei pela proposta, pelos projetos. Esse de sustentabilidade da Ecomuseu Recicla é só apenas mais um. Todos os trabalhos, sou suspeita para falar, mas todos os projetos são muito interessantes, são todos muito cativantes, você poder trabalhar em comunidades que são, como Palmas, são totalmente isoladas, e todo o trabalho que a gente faz, a gente é muito bem recebido pela comunidade, pelas crianças, eles são muito carentes de atividades, e é muito bom essa parte, né? Ele é grande por isso, para a gente poder conseguir, produz, leva, trabalha, essa recepção deles é muito grande. Isso não tem preço para esse tipo de trabalho. A gente enfrenta mar, enfrenta barco, enfrenta tudo, porque sabe quando chega lá, vale a pena, vale muito a pena. Depois eu convido você a conhecer os outros projetos, a gente tem a Biblioteca de Praia, a gente tem, esse projeto Conhecendo a Nossa Ilha, que é um projeto novo agora, também para levar as escolas para lá, então assim, é por isso Ilha Grande. Os projetos da Ecomuseu são imensos, são adoráveis, todos eles. Falando sobre esse convite, eu vi que a Elaine se convidou, eu como bolsista, Elaine, me leva também, tá? Pelo amor de Deus, você não me deixa fora disso, você sabe que eu sou apaixonada. Depois que eu vi sobre o projeto, então, do Ecomuseu, aceito sim o convite, tá? Cíntia, me bota aí à disposição. No que você precisar de ajuda, você me chama, que eu tô aí presente para ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá ótimo, Juliana. Convidada, sim. Pode deixar que quando a Elaine for, pode levar você. A Juliana é bolsista cultura, né? Então, ela me auxilia nessa. Ela está fazendo um trabalho muito legal, que a gente está entrando em contato com os nossos estudantes artistas e professores, e no nosso perfil lá do Instagram, né, fatuerd.cultural, toda semana a gente tem um novo artista, né, uma nova apresentação, normalmente são cantores ou músicos, mas também temos outras de arte visual. Então, se vocês quiserem conhecer, né, Juliana está nessa vibe. Eu tenho outra bolsista, mas ela não pôde assistir, que é a Tatiana, que é a bolsista de meio ambiente, né? Uhum. A Juliana, ela é a bolsista cultura, ela está alocada na Faculdade de Tecnologia, ela é bolsista do professor Diogo, né, da Coespa. Mas ele cedeu para a FAT, né, essa bolsa, na realidade, existiam outros bolsistas, a Juliana entrou agora, e ela auxilia nas nossas exposições. A Juliana fez uma pergunta para mim sobre as máscaras, né? A maior dificuldade é porque eu não saio de casa, eu tenho problema respiratório, eu tenho receio de sair, né, de casa, e aí é difícil você conseguir alguns tipos de aviamentos, elástico ficou em falta, então eu tenho que pedir para entregar em casa, às vezes a gente não consegue. Agora eu estou com material, inclusive Juliana vai ter máscara, porque quando a gente retornar, talvez a gente tenha que utilizar máscara, então tem parte do recurso, eu estou fazendo para os meus estudantes, né, os meus alunos, né, chega lá, vai ganhar um combo de máscaras para assistir minha aula. Mas a gente está com um programa de extensão aqui, um programa relativamente novo,
e que a gente começou a desenvolver para fazer atividades nas escolas e a gente não pode fazer presencial. E aí eu comecei a fazer as máscaras e aí os meus colegas falaram, Elaine, vou doar material para você, vamos animar esse programa, a gente não está podendo desenvolver nada, mas vamos fazer uma coisa em prol da comunidade. E aí, parte dos tecidos eu já tinha em casa, aviamento, mas a maioria deles foi doação desses meus colegas, né? Então, tive doação tanto de estudante, quanto de professores e técnicos administrativos, e pessoas externas da comunidade também, para a gente poder fazer essas máscaras, que ainda estou devendo 200, né, gente? Mas eu vou fazer. Então, tive uma lesão de esforço repetitivo, de ficar fazendo umas dobras, porque são várias dobras, né? E aí eu tive que eu falei, mudei o modelo da máscara, e agora, essa dificuldade que eu não sou costureira, eu não estou acostumada, né? Eu até entrei no curso de costura uma vez por semana, e eu só tive 2 aulas, né, por conta da pandemia. Mas você já produziu 800 máscaras até agora, né? Já produzi. Na realidade, é isso que me deixa, assim, gente, desacreditada com a Elaine. A pessoa, ela teve 2 aulas de costura e ela já fez 800 máscaras, ainda vai fazer mais 200. E com problema, sentindo dor, tendo que trocar recorte. Você é incrível, Elaine. Obrigada. Você também é suspeita que minha bolsista, a gente já se conhece há, sei lá, 5 anos, não é isso? Foi minha aluna. 5 anos, desde 2015. Desde 2015, Mas é isso, a Juliana, ela é ótima, né? Cíntia, você vai ter auxílio, assim, 100%. Se você chamasse a Juliana para te ajudar lá, com certeza. Ótimo, perfeito, então, para auxiliar. Ju, pode ser mesmo. Ai, gente, eu vou sim, muito obrigada. E eu só queria terminar a fala assim, dizendo um grande, enorme, gigantesco parabéns para vocês duas, para o trabalho que vocês têm feito, não só o trabalho que vocês têm feito agora durante essa quarentena, que é super importante, mas que eu pude ver da fala de vocês, que é uma jornada, a carreira de vocês, pelo que eu vi, foi em torno disso, de não só desenvolver o que vocês queriam desenvolver, mas o que vocês viram que era necessário para a sociedade, para devolver, e para o social, e para cuidar das pessoas e do meio ambiente. Então, assim, eu acho que eu concordo muito com a fala da pró-reitoria, Cláudia, quando ela disse que vocês estão salvando o mundo, porque estão sim, gente, porque cada um fazendo a sua parte já é essencial, e vocês estão fazendo uma parte incrível. Então, eu queria dizer que eu estou inspirada, e eu vou só continuar aqui ouvindo essas ótimas ideias e as outras dúvidas. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Juliana. A Ju é super fã. Toda vez que eu faço um produto, eu mando para ela, ela fica desesperada. Quando acabar a pandemia, ela vai querer todos. É verdade, gente. Eu vou mesmo. Olá. Boa tarde, Oi, tudo bom? Oi, Parabéns, adorei, estou adorando, né? Então, essa oportunidade de ver o trabalho de vocês, parabéns. Cada vez mais eu me apaixono por essa proposta, né, de vocês, pela extensão, né? Quanto que a gente pode fazer na extensão, vocês são incríveis. E, Cíntia, né? O nosso muro é uma delícia, né? Cada vez que a gente olha para ele, a gente diz só que tem que continuar e tem que colocar cercar totalmente o Parque Botânico, né? Nesse sentido, ainda mais quando a gente fez aquele cálculo e viu que vamos, né, para 8.000 garrafas PETs utilizadas, a gente tem uma economia de R$45 mil em muro, né, de alvenaria. Então, isso, para Ilha Grande, é potencializado de uma maneira que eu acho que eu nem consigo fazer o cálculo econômico para isso, né? A Elaine falou de todas as dificuldades, é barco, é quem carregue, a estrada, né? Tantos empecilhos que a gente tem que superar para poder, né, ter as construções que nós estamos fazendo lá. E aí eu queria perguntar para as duas, né, que eu
enxergo como artistas fantásticas. O que mais a gente pode fazer para dar uma outra cara também a esse muro, né? Assim, como módulos artísticos, vocês teriam alguma ideia já pensando para isso, né? Porque a gente sabe que é muito bonito com a garrafa exposta. Quando a gente pensou nas garrafas, né? A gente pensou em deixar a vegetação aparecendo através delas. E assim, eu tenho pensado, né? E assim, tentando ver com vocês se a gente pode dar uma questão mais de durabilidade àquelas garrafas que estão lá, né? Porque a gente vê que às vezes elas vão ficando meio cheias de algas e aí não ficam tão agradáveis de ver como a gente vê no início, né? Era isso. Se existe já alguma ideia nesse sentido? Olha, eu acho que para o ambiente seria legal que fosse uma cerca verde, que se pudesse colocar algum tipo de Eu ia falar isso também. erva ou de planta nativa, porque como a gente está trabalhando com horto, a gente está com Mata Atlântica, natureza, eu acho que se a gente colocar mais um elemento, a gente vai poluir. E ficaria bonito, mas a gente está poluindo o ambiente, e essa poluição também pode causar algum tipo de distúrbio, sei lá, de animal, alguma coisa, não sei, não sou bióloga, mas eu acho que uma cerca viva ia ficar muito bonita, né? E as capivaras, conseguiram... As capivaras que comiam as coisas ainda estão lá? Isso já conseguiram? Olha, elas ainda fazem parte, são os nossos visitantes mais assíduos. Mas a gente acha que conseguindo fechar o muro, isso vai ser resolvido, né? E já deu, sim, assim, diminuiu já um pouco, né, na parte onde já tem o muro PET, mas a gente precisa realmente fechar todo esse muro, e eu acho também que escolhendo umas plantas que fiquem bem bonitas ali, vai ficar um muro bonito, né, bem bonito, e a gente pode deixar alguns módulos abertos com o PET, para que as pessoas possam verificar como foi feito, e já terminando a minha fala, de novo, parabéns. Elaine, não esquece que você tem que ver o seu pezinho de cedro que foi plantado lá. Olha que o cedro é madeira boa para artesanato, né? Então, você não pode deixar de visitar a sua planta. E já convido a Cláudia também para colocar, né, esse registro, né, uma planta cultivada no Parque Botânico para somar nesse nosso jardim de plantas. Já aceitei, Cíntia. Bom, eu tinha pensado também a mesma coisa que a Elaine. A gente podia fazer, de repente, Kátia, talvez quando tiver mais completinho aquele muro, a gente faz um jardim vertical, talvez com não nele completo, mas com desenho talvez de ondas, algo que fique, né? Porque eu acho que esse problema do PET, dessas águas, ele fica meio esverdeado, não sei se teria como a gente resolver. Talvez uma manutenção com uma quantidade, talvez, de água sanitária, não sei exatamente, né, teria que ter uma proporção, constantemente. É por fora? Eu acho que é por fora, né, Kátia? Se não me engano, o problema está sendo por fora. Tá começando por fora, mas está entrando também. Está entrando porque também. A abertura para encaixar a garrafa, ela é grande, né? Então, vai entrando por uma garrafa na outra, fica uma abertura. Então, a alga entra por ali também, né? Então... porque poderia, antes de colocar, passar as garrafas numa solução concentrada de sulfato de cobre. Isso ia aumentar o tempo sem alga, né? Aí, certo. Mas eu não sei quanto que a gente pode utilizar isso na natureza. O que eu faço quando tem algum problema de limo na calçada, a gente joga uma solução saturada de sulfato de cobre, algicida, então, muito tempo sem produzir o limo.
Eu acho que não vamos ter problema, não, porque o sulfato de cobre, ele é a base daquela cauda bordaleza, né, que é utilizada quando você faz poda em árvore, e é justamente sem ser tóxico, né, para as plantas. E acredito que também para os animais, né, eu só consigo falar de plantas, gente, desculpa. O cobre... Eu vou entrar, fala, vai. porque isso provavelmente vai ser drenado de alguma forma pro lençol freático, ali pro rio, ali do lado, vai pro mar, né? Cobre é altamente tóxico para animal marinho em altas concentrações, né? Por isso que eu falei, né? Então tem que olhar pensar outras soluções mais físicas, mais mecânicas, para impedir a entrada de água, talvez com um ponto de cera, alguma coisa assim. Talvez na hora que a gente for produzir, fazer, talvez tapar bem, né, com algum tipo de solução, essas entradas, esses furos, por dentro, talvez a gente consiga aumentar mais essa durabilidade da garrafa. Mas, ou a gente assume, não é bonito, assume, mas deixa a composição, talvez, de um jardim vertical, com desenho. Vai ficar tudo verde. Assim, são ideias, né, que a gente vai ter que desenvolver, mas a economia trazida por esse muro e o fato da gente não deixar essas garrafas poluírem nossos rios, nossos mares, compensa qualquer outro trabalho que a gente tenha que ter para manter esse muro sem algas, ou criar um desenho e que a gente possa aproveitar isso também, né? Eu estou muito feliz quando a Cíntia propôs esse muro PET, né, e para o Parque Botânico, eu fiquei muito feliz, e hoje em dia ele é mais um atrativo de visitação do parque, né? Então, parabéns, Cíntia, parabéns, Elaine, pelo trabalho de vocês, tá? Um abraço e muito obrigada por essa live. Obrigada, Kátia. Bom, a gente vai... Vamos ver se a gente consegue resolver, então, depois essa questão do muro. Está incomodando realmente, fica feio. Começa brilhoso, aquele pet maravilhoso, mas depois vai ficando frouxo. Ele vai esmaecendo, né? Mas... Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui o meu e-mail, né? Como é que eu coloco aqui? Não, bate-papo. Vou colocar aqui meu e-mail, quem quiser entrar em contato, curtir as nossas páginas, etc., é só entrar em contato comigo. Muito de vocês já têm meu contato, né? Acho que praticamente todos que estão aqui, mas quem não tem, qualquer dúvida, qualquer coisa. E depois, se você quiser, Cíntia, a gente faz umas outras oficinas virtuais, a gente pode trabalhar junto esse aspecto de oficina virtual, né? A gente pode fazer uma dobradinha, né? Pensar o que a gente pode oferecer de oficina que seja mais fácil, acessível, com o recurso que a pessoa tem em casa, não precisa sair na rua para pegar, né? Sim, comprar, ótimo. Né? Então, a gente pode ver isso. É só para dizer que, assim, já está aceita a tua proposta de oficina virtual, se acerta com a Cíntia como é que a gente pode fazer, e especialmente depois a oficina presencial também lá na ilha. E aí, como a gente tem apostado muito em atividades, não só em Vila Logística, que é onde a gente tem o campus da UERJ, onde tem a sede do Ecomuseu, mas também em outras vilas. Então, a gente pode, hoje, por exemplo, estou mantendo contato muito próximo com Aventureiro, Araçatiba, pessoal do Provetá, Bananal, e acho que tem algumas oportunidades hoje de fazer um trabalho bem bacana lá na ilha. Dentro do aspecto dos meus projetos de extensão, está bem adequado, né? Eu tenho 2 projetos, que é um de gestão cultural e o outro de meio ambiente, né? Na realidade, eu trabalho com o artesanato e a arte no de gestão, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com o resíduo, que é do meu projeto de meio ambiente. Então, aceito, já sou, né, já conheço, só 2 rios, não tive oportunidade de ir nas outras, né, nas outras praias, mas com certeza, agora que eu estou mais leve, livre, solta, né, digamos assim, eu tenho mais oportunidade de poder contribuir com vocês nesse aspecto, né, mais assim, mão na massa, digamos assim. Agora, excelente, então, ótimo.
Aceito sim, Juliana também está querendo ir, que eu sei que ela vai querer ir. Eu não ia falar nada, porque eu sempre sou animada, entendeu? Eu sou sempre muito animada pra Elaine, e ela fica só rindo de mim, falando assim, ô Juliana, eu sou sempre muito animada, mas de fato eu tô animada mesmo, eu tô super por dentro da gente estar fazendo essas oficinas online. Eu acho que uma das coisas que foi citada aqui, que eu concordei assim completamente, que foi o que a Elaine falou, é ver o quanto o artesanato, e quando você mistura com sustentabilidade, você consegue atingir vários campos, o de ajeitar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo você consegue atingir os seres humanos também, de depois olhar para aquilo e ver, nossa, eu consigo sim produzir algo bom, algo bonito, algo legal, isso faz bem para a autoestima. Eu acho que nesse momento de quarentena, que a gente fica isolado dentro de casa, nada melhor do que ensinar para essas pessoas, então, sabe seu lixo? Em vez de você jogar fora, que tal você pegar, utilizar seu tempo de uma maneira produtiva, tirar a sua mente, fazer uma terapia ali mais manual com as suas mãos e acabar com um produto super divertido no final. Então, assim, tudo para dar certo. Ótimo. Além do alívio, né? O alívio das pessoas de terem alguma coisa para produzir, que eu acho que angústia é uma coisa que está pegando muita gente, né? Tá... É verdade. Então, e aí, um alívio minha maneira de válvula de escape, eu tá aqui nesse quarto, a minha máquina, não sei se vai conseguir, deixa eu vir aqui, vamos para cá. Ai, não consigo mostrar. Aqui. Ali a maquininha. A minha máquina, tá vendo? Reaproveito várias coisas, vou ver a caixa de paçoca, olha aqui, ó. É de primeira necessidade. Forrada, assim, tá in natura, mas vou forrar. Aqui estão os retrosos, deixa eu ver aqui, ó, pra cá. Aqui, ó, que eu usei. Vazios, né? Eu achei que era paçoca mesmo. Não, é paçoca não. A paçoca o povo já comeu aqui há muito tempo, né? Quarentena, o pessoal fica a boca nervosa. Eu tenho 2 filhos, né? E aí fica comendo a paçoca assim, em compulsão. E aí você usar logo o pote, né? Aí eu pego os potes todos e aí eu forro, eu coloco pote de sorvete, né? Fica forrado e aí a gente aproveita tudo. Pote, por exemplo, de frasco de adoçante, vai para o laboratório para botar indicador colorido para pingar. Então, frasco de água sanitária, vai para o laboratório para fazer solução de não sei o quê. Então, a gente aproveita tudo, né? Inclusive, no meu pós-doutorado, a gente desenvolveu um reator, e esse reator, parte do reator eram sucatas. Então, o meu reator, ele tinha recirculação, e aí a recirculação era com uma bomba de uma máquina minha que ficou ruim, e a gente pegou a bomba da máquina. E eu fazia, borbulhava água em PET. Então, eu não estou com o reator aqui, mas o reator todo era reaproveitado. Ele todo, tirando a parte, que é uma parte que era de quartzo, né, de vidro, a gente mandou fazer, o resto tudo era sucata. E aí, como eu precisava ter, às vezes, não tinha espaço no laboratório, tinha que ir para outro, ele era num carrinho de madeira também, e a gente fez uma unidade móvel um reator móvel, né, de fotocatálise, mas todo de sucata. Então, recirculava, fazia tudo direitinho, só com reaproveitamento de resíduo. E ele funcionava. O reator em si era produzido, né? A gente mandou fazer lá na UFRJ. Mas o restante dele, né, a estrutura e todo o fluxo, né, e todo o restante dele era tudo de sucata. Material reaproveitado. Tudo reaproveitado. A gente trabalhou com madeira de sucata, a estrutura de sucata. Claro, ele não é feio, ele é esteticamente para reator bonito, mas ele é todo feito de sucata, de reaproveitamento de fio, interruptor que sobrou de algum lugar, a gente colocou, né? A gente ia lá no nosso depósito, via o que tinha, a gente utilizava, e aí produziu, né? E ficou
a contento, fiz o meu pós-doutorado, não na produção do reator, e sim nas reações que a gente estava fazendo no reator, né? Mas tudo de sucata. Então, a gente reaproveita muito, né? A gente é uma universidade que é relativamente pobre, né, digamos assim, pouco recurso para certas coisas, e quando chega o recurso vem furtado, né, quando chega, e aí a gente tem que ser inventivo. Então, a gente também reaproveita muita coisa, né? Para ter uma ideia, eu trabalhava com uma lâmpada UV, essa lâmpada UV é uma lâmpada de poste. Eu trabalhava com uma lâmpada de poste, que a gente adaptou. Então, a gente inventa, a gente, em vez de comprar essa lâmpada UV caríssima, importada, a gente vê a possibilidade mais tupiniquim, mais barata, mais que a gente consiga, mais acessível, e a gente desenvolve com as coisas que a gente tem, mais acessível, quanto a gente pode, obviamente, né? Mas adapta tudo, né? Adapta tudo. E o povo lá do meu departamento também, o MacGyver, né? Lembra daquele... Você talvez não sentir que você é nova, mas de um cara que sabia fazer tudo, de um chiclete, de fazer uma bomba atômica, né? Então, o povo é tudo MacGyver no meu departamento, a gente reaproveita tudo. Então, a gente tem um depósito e tá lá uma porção de coisa, não, isso aqui vai servir para isso aqui vai servir para aquilo. Então, a gente tem essa filosofia também, nós somos um departamento de Química Ambiental, e todos trabalham com o meio ambiente, né? Todos, de alguma forma, trabalham com o meio ambiente. Nós trabalhamos com água, ar, solo e educação ambiental, né? Então, é a filosofia nossa lá do meu departamento. E a preservação do meio ambiente, né? Essa minha veia é uma veia que vem de família, né? De infância, de sempre separar, de sempre fazer compostagem, né? Desde que eu me conheço por gente, a gente morava em casa, fazia compostagem, reaproveitava as coisas, né? E reaproveitava o lixo, separava, não existia coleta seletiva, mas a gente já separava, né? Meu pai é engenheiro químico, então tinha uma orientação até técnica, né? Diante essas atividades, né? Essa atividade diária da gente, né, cotidiana, e que a gente carrega até hoje, que a gente educa, né, e eu lembro meu filho quando tinha 4, 5 anos, que a gente separa, né, tem uma lata que é para alumínio, uma lata para outro tipo de metal, a gente até separa porque o catador ele gosta mais do alumínio, então ele já vai e a gente já separa, né, e a gente leva para a cooperativa. E o meu filho falava assim, mãe, essa latinha não é aqui não, porque ela é metal, mas não é alumínio, né? Então, ele já sabia que a latinha... Sabia diferenciar. Era outra, né? Então, é uma coisa que você educa de berço. Por isso que os meus amigos, né, que trabalham, né, no mestrado, nesses profs, né, no mestrado profissional, na área de ciências, ensino de ciências, e no aspecto do meio ambiente, eles falaram, gente, agora a gente tem que ir na creche, não adianta trabalhar, a gente vai desde pequenininho, vai estar lá no berço ensinando. Então, a conscientização, ela é de berço, a sensibilização que a gente tem que fazer agora. Então, a gente tem que começar desde pequenininho a ensinar o filho, né, que agora é uma expressão grande, é um neto, daqui a próxima, né, e a ter esse amor ao planeta, né, e ter os hábitos, né, de diminuir o consumismo, né, meu marido fala, você fala isso, mas você é consumista, né, mas ninguém é perfeito, eu tento consertar do outro lado, né, a gente tenta consertar do outro lado, mas ter melhorar os nossos hábitos, eu acho que isso que a gente tem que deixar, sensibilizar em relação à redução mesmo do consumo, né, então, e também lutar para que as coisas não sejam obsoletas, né, tem obsolescência programada, o que aumenta mais o consumo é a obsolescência programada, né, eu tinha um iPhone, meu iPhone, nem sei qual é o número, acho que é o primeiro, sei lá, iPhone, não sei.
ele durou 5 anos, e eu não conseguia mais, ele estava bom, eu não poderia mais ter esse iPhone, porque não tinha mais sistema iOS que pudesse atualizar. Então, ele estaria bom, poderia estar usando hoje, mas eles não permitem, quer que compre o 11, sei lá nem qual que está agora. O lixo eletrônico é um grande problema também, né, Elaine? É um grande problema, a gente não falou dele, mas é um grande problema que tem também esse descarte, né? Descarte errado. Do descarte errado. Eu tenho um micro-ondas que eu comprei no casamento, né? Então, eu tenho 28 anos de casada. E eu comprei um outro porque eu mudei a cor da cozinha. Porque na minha época, quando eu casei, era cozinha marrom, bege. E hoje em dia é inox e branco, né? Agora até de inox. E aí eu mudei a cor da cozinha e mudei e comprei um micro-ondas, lá combinando com a cozinha. E eu já estou no terceiro. O meu micro-ondas do casamento está lá. Levei para o laboratório, lá da UERJ, ele ferve água, ele está perfeito. Ele não é digital, ele é analógico. Está perfeito. E os outros que eu comprei estão aí. Eu já estou trocando, porque não tem mais, né, micro-ondas como aquele que está durando os 28 anos, né? Vai durar 30, pelo jeito, porque está lá, todo mundo usando, está sendo funcional ainda, né? Então, as embalagens retornáveis que antes tinha, né, era comum, hoje também já não se tem. Já é uma forma de você minimizar esses danos, né? Se fosse exatamente. Esse tipo de uso. As embalagens plásticas duravam mais, hoje qualquer pote, qualquer coisa já... E o PET é o que eles fazem mais, né? É um absurdo, porque o próprio papelão, né? Outra coisa que é horrível é essas embalagens que a gente compra de isopor. Pelo menos quando a gente compra uma comida, né? Porque muita coisa delivery. Pô, pelo menos de alumínio, porque alumínio a gente vai reciclar. 95%, 98% do nosso alumínio ele é reciclado. Porque é muito mais barato você reciclar alumínio do que você produzir a partir da bauxita, no minério de alumínio. Então, agora eles fazem de isopor. Isopor, a gente não tem uma disposição racional do isopor. Então, também é ruim. Quando às vezes eu compro uma coisa que eu até estou evitando por conta da pandemia, mas vem assim no isopor, a gente, isopor, sabe? A gente fica aquela dor no coração, né, do isopor. Então, acho que tinha que pensar isso. Meu pai trabalhava numa estatal que foi fechada na época do Fernando Henrique e produzia um produto químico que era colocado para fazer vidro, né? E no advento do PET, né, o vidro acabou, né? Praticamente, você não tem embalagem de vidro de Coca-Cola, não tem embalagem de vidro. Comprei uma Nutella, antigamente vinha de vidro, agora é PET. Tá? Então, o PET é uma alternativa mais barata, mas, em compensação, o que impacta? Né? Então, é melhor fazer de vidro, voltar essa... Porque eu não quero embalagem, eu quero produto. Tá? Então, eu acho que isso a gente tem que pensar racionalmente de diminuir o número de embalagem, de você poder comprar algo que possa, para você não ser sua responsabilidade de expor resíduo. Você compra lixo. Eu estou aqui há um mês, são 4 pessoas dentro de casa, você vai ver meus contêineres de resíduo, a quantidade de resíduo você compra lixo. Você compra 100 gramas de um produto, tem 200 gramas de lixo, sabe? Então, a gente tem que pedir, a gente tem que fazer políticas públicas que já existem, que elas estão evoluindo, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas que a fonte produtora é que se responsabilize, né? É interessante isso que você está falando, porque conforme eu falei no início também, esse é o momento da gente pensar justamente nisso, porque a gente tem noção, estando na quarentena, do lixo que a gente produz, essa quantidade imensa. A gente tem que refletir realmente como descartar, como que fazer, o que a gente pode fazer para resolver, que políticas públicas são essas que podem ser, né, podem fazer, a gente tem que exigir também. Então, realmente, acho que é um momento muito sério de reflexão. E só a reciclagem, ela só existe porque existe catador. Sim. E os catadores, eles são tratados como uma subcategoria de profissional. Eles não têm, existiu, na época, alguma visibilidade, algumas cooperativas, só que até para você dispor o lixo, por exemplo, da UERJ, Maracanã, existe lei municipal que você é obrigado
a contratar uma cooperativa de catadores. E essa cooperativa ela tem que ser, você tem que mudar a cada 6 meses. Você não consegue uma cooperativa que esteja legalmente formada, que esteja registrada, você não consegue, né, de você trocar. Quando você consegue uma cooperativa, você que tem que fazer a logística do material. Ou seja, apesar de ter avançado a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a categoria catador, né, e em várias cidades, até o Rio de Janeiro não tem tanta coleta seletiva, ainda é muito incipiente, sabe? É muito incipiente. Então, a evolução é você melhorar essas políticas, né? E isentar o consumidor da responsabilidade do lixo, de dispor desse lixo. Né, passar essa responsabilidade para o governo, para a fonte produtora, não sei, parte do nosso, né, do imposto ser para isso, não sei, eu acho que a evolução é essa, né? Tem algumas empresas que recebem esses produtos, essas embalagens de volta, né? Você tem desconto, então tem algumas alternativas, mas que não são suficientes para resolver essa questão. Exatamente. Né? Por exemplo, o sabão, você já viu o shampoo em barra? O shampoo em barra é maravilhoso, porque você põe... Eu descobri esses dias, não sabia que existia. Papel é muito mais fácil de você dispor do que uma embalagem de PAD, de polietileno de alta densidade. Elaine, eu sei que a conversa está muito agradável, né? Mas a gente está tempo de hora. Eu queria só convidar a Cláudia para dar uma palavra final e depois passar para você. E eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, Elaine, para aceitar o convite da Cíntia, né? E a Cíntia pela iniciativa também. Né, eu agradecer muito, parabenizar vocês duas pela fala, foi muito, muito relevante tudo que vocês apresentaram aqui, e eu queria só convidar agora a Cláudia para poder fazer uma fala no final, a gente passar para vocês de volta encerrarem. Gente, bastante cansado, o dia foi muito longo, começou muito cedo. Só para dizer uma coisa que é uma verdade, que eu acredito cada dia mais. Tudo que a gente faz com verdade e pelo bem do próximo, a gente vai mais longe. Eu acredito que todas as pessoas nessa mesa, nessa sala, todos que estão ouvindo, estão preocupados com o que acontece com a humanidade, com o planeta, e estão comprometidos com novas práticas baseadas no ser humano e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estamos no momento de salvar vidas. A economia é uma questão que viabiliza a vida, mas ela não pode ser uma questão que inviabilize a vida. Queria agradecer, mais uma vez, cumprimentar as duas mulheres que aqui entregaram para nós suas experiências, suas práticas e sua luta diária. Gelson, um grande beijo. Eu vou mandar um beijo para todos que estão na audiência e dizer que eu acredito nas coisas que se movem pelo bem, e pelo bem de uma pessoa que seja, Elaine, repito, a gente está salvando uma vida, e uma vida não tem preço. A Cíntia também faz um trabalho extraordinário e diz isso da experiência que não tem preço. Um beijo, agradeço, invadir a tela novamente, porque realmente eu tenho que me deslocar agora. Fiquem com Deus. Obrigada. Você também, Cláudia. Obrigada. Nós que agradecemos, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Bom, Cíntia e Elaine, a palavra está com vocês. Eu me despeço e agradeço também. Estou aqui assistindo, esperando vocês no final. Eu agradeço o convite. Eu estou sempre disposta a contribuir. Agora que eu estou, como eu falei, mais livre, leve, solta, né? Eu posso trabalhar com mais coisa, né? Que eu tenho muitas ideias e às vezes eu tinha pouco tempo, né? Então, eu estou sempre disposta a trabalhar, eu sou hiperativa, eu faço 30 coisas ao mesmo tempo, pode deixar que eu dou conta. E eu agradecer a presença de todos aqui nessa live, foi a minha primeira live, tá, gente? Assim, live mesmo foi a primeira, né? A minha também, de nós duas, então. Bom, atizadas agora. A primeira live a gente nunca esquece, né? E aí, eu acho que todo mundo tem meu contato, quem precisar entrar em contato comigo, estou
disponível para tirar dúvida, para auxiliar de alguma forma. E o tema, né, meio ambiente, é um tema que eu sempre gosto de trabalhar em todos os aspectos, tanto o aspecto técnico quanto humano, quanto o aspecto artístico, né, de artesanato, que eu amo. Então, eu estou sempre disposta a trabalhar esse tema, né? Então, aceito o convite. Se precisar voltar na ilha, eu volto. Adoro, vocês sabem disso, né? Se faltar luz, tomar banho gelado, não tem problema. Muito bom. Então, agradeço a Cíntia o convite. Gosto muito do trabalho dela, adoro, né? Nunca tive a oportunidade de estar numa oficina da Cíntia, porque sempre tinha alguma coisa, e às vezes a minha oficina era concomitante com a dela. Então, mas a gente ainda vai ter a oportunidade, né, de, depois dessa pandemia, de poder trabalhar junto de novo. Com certeza. Bom, eu também queria agradecer você, Elaine. Fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, muito mesmo, acho que realmente tem tudo a ver com esse tema. Eu acho que a gente encaixou muito bem nas nossas falas. Queria agradecer a presença de todos que estão até agora aqui nos ouvindo. Estou muito feliz, fiquei muito feliz de poder estar fazendo, né, essa parte dessa semana do meio ambiente, do Ecomuseu. E, bom, é isso. Então, vamos agora, eu e a Elaine, a gente vai depois conversar direitinho para ver como é que a gente vai fazer essas nossas oficinas. Com certeza. Tem muito material aqui. Você fala o que você quiser aqui de resíduo, eu tenho tudo. Pode deixar. Bom, eu vou pedir por último... Oi. É só importante lembrar a todos que depois esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, do Ecomuseu Ilha Grande. Uhum. Então, está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado lá. Tá bom. É que as pessoas me perguntaram também que elas não poderiam assistir, elas queriam assistir depois. Foi bom você ter avisado. Obrigada. Então, gente, um beijo a todos. Tudo de bom para vocês. Fiquem em casa, quem pode. Tô vendo que a Cláudia não estava no gabinete. Fiquem em casa quem pode, porque a gente vai sair dessa. Com certeza a gente vai sair dessa. Vamos sim. Bem. Só aproveitando agora... Quem não curtiu, vai lá e curte, ó, fazendo propaganda do Ecomuseu. Curte lá o nosso Facebook, curte nosso Instagram. Vamos ver se tem essa parte. Muito bom. Os projetos estão todos lá. Quem quiser conhecer, todo dia a gente está postando alguma novidade, uma coisa diferente. Isso aí, gente. Muito bem. Beijão. Obrigada, Gelson. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Beijo. Beijão.